Opa, aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Então hoje a gente vai fazer um vídeo, tá? Um vídeo que eu acho que é bem importante para as pessoas e principalmente para as pessoas que são atendidas em casa de amparo, Guerreiros da Luz, que a gente sempre pede nos tratamentos que as pessoas façam o evangelho no lar, tá? E eu percebo que as pessoas não sabem como fazer o evangelho no lar. Então a gente vai gravar um vídeo, tá? E a gente vai deixar à disposição das pessoas que frequentam a casa de amparo. Se você souber de alguém que não saiba como fazer o evangelho no lar, apenas passe esse vídeo para a pessoa e eu tenho certeza que a gente vai estar ajudando muita gente, tá? Primeiro de tudo, a gente vai falar por que é importante fazer o evangelho no lar, tá? Os principais motivos para se fazer o evangelho no lar. Eu vou estar lendo, tá? Primeiro, desfrutar de momentos de paz. Segundo, higienizar o nosso lar com pensamentos e sentimentos elevados. É um momento que tu para fazer uma prece, uma leitura edificante, que naquele momento ali são somente coisas positivas, entende? Terceiro, receber em nossas residências espíritos mensageiros do bem, guias e amparadores espirituais. Aprender a fixar os ensinamentos do Evangelho para oferecer às outras pessoas. Conseguir, no lar e fora dele, o fortalecimento necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais que surgem em nosso dia a dia. Despertar nos participantes o ensinamento de Jesus, que pede para orarmos e vigiarmos os nossos pensamentos. Elevar o padrão vibratório de todos, contribuindo assim para um mundo melhor. Então esses são os motivos pelos quais a gente deve fazer o evangelho no lar, tá? Então a gente vai ensinar como fazer o evangelho no lar, tá? Primeiro de tudo, tá? A gente precisa ter um compromisso com a leitura desse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tenho aqui, que são das obras de Kardec, tá? Essa leitura, ela deve ser feita sempre no mesmo dia e sempre no mesmo horário, ou seja, a gente se compromete a fazer essa leitura. Um exemplo, todo domingo às 7 horas da noite. Todo domingo às 7 horas da noite a gente vai fazer a leitura do Evangelho. Por que a gente faz sempre no mesmo dia, horário da semana? Porque a gente marca um horário com o plano espiritual, com os nossos mentores, nossos guias, e eles vão saber que naquele dia, naquele horário, nós vamos estar em sintonia com eles, eles virão até a nossa casa. E se tiver algo ali nos perturbando, atrapalhando a família, o casal, as crianças, pode ter a certeza que será retirado pelos nossos irmãos espirituais. Então você marca um horário com eles. Então o problema é quando você começa a fazer, você deixa de fazer, eles não vêm mais, entende? E fazer o evangelho no lar é uma bênção. Então o primeiro passo é, que dia eu vou fazer? É no domingo às 7 horas, é na sexta-feira às 8 da noite, todas as segundas às 10 horas da noite. A gente precisa só definir quando que a gente vai fazer a leitura do evangelho no lar. O que precisa, tá? A gente precisa de uma garrafa com água junto do evangelho, pode ser um copo com água, tá? Pode ser uma jarra de água, não interessa assim a quantidade, mas tem que ter alguma coisa com água, porque essa água vai ser fluidificada pelos nossos guias e mentores espirituais, tá? É muito importante assim que a família toda leia o evangelho, tá? Mas se a família não estiver presente, pode ser somente você mesmo pode fazer o evangelho. O evangelho ele pode ser feito entre 5, 10 minutos e no máximo 30 minutos a leitura do evangelho, tá? Como é feita essa leitura? Precisa haver uma preparação, tá? Durante aquele dia, você vai ficar em sintonia com a espiritualidade. Você vai saber que num determinado horário você vai ter uma conexão muito forte com os guias e mentores espirituais. E geralmente acontecem as perturbações para a leitura do evangelho, tá? Chega a visita naquela hora, o telefone toca, as pessoas não param de falar com você, o vizinho que chama, mas você precisa sim ter força para cumprir com aquilo que você se comprometeu com a espiritualidade. Então você tem que arrumar a sua mesa,
suas cadeiras, se possível colocar uma toalhinha branca, uma jarra de água branca ou uma jarra de água com água, uma garrafinha com água ou um copo com água, colocar o evangelho, né? Pedir para a família estar junto. E aí o que acontece? Você vai abrir esporadicamente o evangelho em um capítulo, tá? Geralmente esse abrir o evangelho esporadicamente é como se você fosse consultar um oráculo, tá? Geralmente vai abrir exatamente na página que você precisa. Geralmente vai abrir exatamente o que você e a sua família precisam ler e ouvir. Então você vai ler todo aquele trecho do evangelho e você vai pedir para que cada um ali possa comentar, que cada um possa dar a sua opinião sobre o que entendeu, sobre o texto lido. Então você vai pedir para as crianças falarem um pouquinho, se elas quiserem, para o marido, para a esposa. Então, vamos recapitular para que tudo, né, fique entendido. Então a gente marca um horário, um dia da semana, para a leitura do Evangelho. Se prepara para aquele horário durante o dia, elevando os pensamentos. É quase como uma preparação para ir para o centro espírita, tá? Antes da leitura do Evangelho, você precisa fazer uma oração, pedir a Deus, aos guias, aos mentores, que possam estar contigo naquele momento, com a sua família, na sua casa. Peça a Deus, a Jesus, a Maria, aos guias, aos mentores, que possam ir até o seu lar abençoar. E se tiver algum irmãozinho desencarnado ali perdido, porque buscou auxílio em alguma das pessoas da família, que ele possa ser encaminhado para as esferas de luz. Depois de feito uma oração assim, você vai abrir o Evangelho esporadicamente, como eu falei. E o importante da leitura é assim, uma leitura pausada, com calma, sem pressa, sem correr, faz com calma. Depois de ter feito a leitura, cada um comenta um pouquinho e depois que todo mundo comentou, uma prece de encerramento. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria, aos guias espirituais, pelo nosso Evangelho no Lar que foi feito nessa noite, agradecendo ao auxílio dos mentores, a sua visita. Tenho a certeza que vieram nos auxiliar e se houver alguma energia, algum irmãozinho aqui que possa estar precisando de ajuda, essa energia será levada. Então agradecemos a Deus, a Jesus, por esse encontro nessa noite de hoje. Essa é a forma como fazer o Evangelho. É importante que, logo após terminar o Evangelho, que seja bebida a água. Logo após que terminou o Evangelho, precisa ser tomada água. Assim, ó, na hora, tá? Então, mas por que na hora? Não pode tomar depois? Pode tomar depois, sim, sem problema nenhum. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a água ela é magnetizada pelos guias, mentores, pela força da oração, pela egrégora que se formou ali. Mas assim como a água ela é fortemente magnetizada, ela vai perdendo energia. Então, quanto antes você beber aquela água, você vai receber aquela energia muito forte. Poxa, mas é uma jarra de água, uma garrafinha ou um copo d'água? Se você for fazer com a família, é uma jarra de água ou uma garrafa que dê para todas as pessoas da família. Se você for fazer sozinho, apenas um copo de água já é o suficiente. Muito importante também, no final da oração, a gente pedir não somente por nós, mas pelo planeta, que não haja guerras, epidemias, doenças, vírus, que seja abençoada todas as pessoas que estão nos hospitais, todos os médicos, enfermeiros, todas as pessoas que trabalham na área de saúde, nutricionistas, fisioterapeuta, fono, todas as pessoas. Não ter pressa na oração, rezar pelos asilos, hospícios, presídios, manicômios, a todos os moradores de rua, a todos os animais de rua, a todos os irmãos que estão em sofrimento. O bonito da oração é a gente não rezar somente por nós, mas rezarmos também pelas pessoas mais necessitadas.
Então, pessoal, aqui está um pouquinho do que a gente aprendeu como fazer o Evangelho no Lar. Tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês e eu garanto a vocês que nos assistem nesse canal, comece a fazer e você vai perceber a sua vida mudar completamente. Eu faço toda semana e eu vejo a diferença na minha vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.